radicais infinitos. Paradoxo consiste de uma afirmação aparentemente contraditória, mas que, no entanto, é verdadeira. O paradoxo de Galileu. Paradoxo de Galileu. Qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um subconjunto próprio de si mesmo. Ou seja, nem sempre o todo é maior do que uma parte sua. O paradoxo de Galileu só foi resolvido mais de 300 anos depois, com Georg Cantor, que formalizou a teoria dos conjuntos infinitos. A nossa lógica finita não é a mesma quando tratamos de conjuntos infinitos. O paradoxo de Galileu transporta um processo infinito para o domínio finito. Prova-se que uma radiciação infinita é igual a um número natural, de modo que esse número pode assumir esta forma de radicais encaixantes de um modo realmente paradoxal. Vale a pena ver para perceber a utilidade da utilização do paradoxo de Galileu como importante ferramenta nesses tipos de problemas. Soma infinita de radicais. Então aqui eu tenho uma soma infinita, né, de radicais, x igual a raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 e assim por diante, né, infinitamente. Então, para resolver, eu elevo ao quadrado ambos os lados da igualdade. E vou ter aqui x ao quadrado é igual a toda essa expressão elevada ao quadrado. Como eu estou aqui, eu tenho essa primeira raiz quadrada, ela pode ser eliminada, porque aqui o índice da raiz é 2 e eu estou elevando ao quadrado. Então, eu vou ter aqui o 2. 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 e assim sucessivamente, né, de forma infinita. Então, pelo paradoxo de Galileu, eu posso afirmar que isso aqui é a mesma vale x, né, porque eu só tenho aqui um termo fora dele, né, de uma sucessão aqui de uma soma infinita, então não vai alterar nada. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado é igual a 2 mais x. Então, x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Ou seja, isso aqui é uma expressão, é uma equação do segundo grau. Então, eu vou calcular aqui o delta, obtenho o valor 9 e jogo na fórmula de resolução. Então, eu vou ter aqui dois valores de x, o 2 e o menos 1. O menos 1 é descartado porque é negativo. Eu não posso ter resultado negativo para resolver aquele problema. Então, logo, o valor de x igual a 2. Subtração infinita de radicais. Aqui é o mesmo exemplo que o anterior, só que em vez de utilizar aqui a soma, eu estou usando subtração. Em vez de usar o mais, eu estou usando o menos. Então, para resolver, eu elevo ao quadrado ambos os lados da igualdade. E vou ter aqui x ao quadrado é igual a tudo isso aqui ao quadrado. Então, essa raiz ela tem índice 2, é raiz quadrada. Elevado ao quadrado, então, eu vou ter o 2 fora da raiz, menos todo esse resto aqui. Tá? Eu tirei um termo só, né, dessa subtração infinita, quer dizer, não vai alterar nada. Então eu posso dizer que isso aqui vale x, que é o que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a 2 menos x, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Então eu calculo o delta, que é 9, jogo na fórmula de resolução
E aí eu obtenho dois valores, 1 e menos 2. O menos 2 não pode ser resolução, que é um valor negativo, então eu tenho que o x igual a 1. Fórmula geral para soma e subtração de radicais infinitos. Então, se eu tenho que x é igual a k mais ou menos raiz quadrada de k, mais ou menos raiz quadrada de k, mais ou menos raiz quadrada de k, e assim sucessivamente, eu tenho essa fórmula aqui que eu posso resolver tanto a soma como a subtração de radicais infinitos, né? Então, aqui no caso de soma, eu considero no lugar de mais ou menos o mais, aqui também, e no caso de subtração, no lugar do mais ou menos, eu considero o menos, e aqui também. Um exemplo. Eu tenho aqui x igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, e assim sucessivamente de maneira infinita. Então, eu jogando nessa fórmula, o k, que ele vale 2, né, eu chego nesse resultado, que x é igual a 2. Aqui o mesmo exemplo, né, só que usando subtração, eu jogo os valores na fórmula e vou ter o valor de x, que o x é igual a 1. Soma infinita de radicais de índice 3. Resolver x igual a raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 6 mais... e assim sucessivamente, né, de forma infinita. Eu vou utilizar o mesmo processo, só que agora eu vou elevar ao cubo ambos os lados da igualdade. Então eu vou ter aqui x ao cubo, né, que é o x aqui, x ao cubo, é igual... quando eu elevo ao cubo toda essa expressão, tá? O índice aqui desse radical é 3, elevando ao cubo, então 6 sai para fora da raiz, né? Então eu vou ter 6 mais raiz cúbica de 6, mais raiz cúbica de 6, mais raiz cúbica de 6, mais, e assim sucessivamente. Então eu percebo, eu tirei só um termo, né? Mas eu percebo que isso aqui é igual a isso. Só tirei um termo, então não muda nada, só um valor de uma soma infinita. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a x, que é o que eu tenho aqui. Então, x ao cubo é igual a 6 mais x. X ao cubo, eu passo o x para lá, fica menos x igual a 6. Agora, esse valor 6, eu posso substituir por 8 menos 2. 8 menos 2 é 6. Né? Então, eu comparando aqui os termos dessa igualdade, eu vejo que x ao cubo é igual a 8 e que x igual a 2. Então, por comparação, se deduz que x igual a 2. Produto infinito de radicais. Né? Então, eu tenho x é igual a raiz de índice n de k, raiz de índice n de k, e assim sucessivamente, de forma infinita. Então, um exemplo. X igual a raiz quarta de 81, raiz quarta de 81, raiz quarta de 81, raiz quarta, e assim sucessivamente de forma infinita. Então, para resolver, eu vou elevar a quarta, né? Que aqui eu tenho o índice da raiz é 4, né? Então eu vou elevar tudo à quarta potência, e vou obter aqui x elevado à quarta igual a toda essa expressão elevada à quarta potência. Então aqui, esse radical de índice 4, ele corta com com esse 4 aqui. Então eu vou ter que x à quarta é igual a 81 vezes tudo isso aqui. Né? Que eu olho lá, ele equivale ao valor de x. Então, x à quarta é igual a 81x. Então, se eu dividir tudo por x, eu tenho x à quarta dividido por x igual a 81.
Então, x à quarta dividido por x é x ao cubo, igual a 81. 81 é 3 elevado ao cubo. Então, eu tiro aqui que x é igual a 3. Outro exemplo. X igual a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, e assim sucessivamente, de forma infinita. Elevando ao quadrado ambos os lados da igualdade, temos esse x elevado ao quadrado, é x ao quadrado. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. O que acontece? O índice desse radical é 2, né? E ele está sendo elevado ao quadrado, então o 2 sai para fora da raiz. Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada... E assim sucessivamente. Só que isso aqui vale x. Então, x ao quadrado é igual a 2 vezes x. Então, eu passo o 2x para o lado do x ao quadrado menos 2x igual a 0. Eu coloco aqui o x em evidência. Eu vou ter duas raízes, o x igual a 0, que não pode ser, né? Nem 0, nem número negativo. E tenho x menos 2 igual a 0. Eu passo 2 para o outro lado, então fica x igual a 2. Ou seja, devemos ter x maior que 0. Logo, x igual a 2.